Boa tarde, boa tarde, boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores e web internautas da Rádio Palavras de Vida FM, a Princesinha do Rio. Hoje eu estou muito feliz porque estamos estreando o programa Entrevista Dinâmica e eu estou aqui com uma convidada muito especial, a escritora Márcia Meirelles, a qual eu conheci no lançamento do livro, né, na tarde de autógrafos que aconteceu em Campo Grande, na Biblioteca Pública. Márcia, boa tarde, Márcia. Pode Boa se apresentar? tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem agora, nesse momento. E nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do que vivemos. E eu estou muito feliz de estar aqui junto com todos vocês. Muito obrigada. É uma grande honra. Então, a partir de hoje, eu, pastora Jucimari Paz, estarei apresentando o programa Entrevista Dinâmica. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração, porque tudo acontece com a presença de Deus e com a assinatura dele. Então vamos nos concentrar em Deus agora. Pai querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de honra, Deus de misericórdia. Senhor, muito antes de nós chegarmos, tu já estavas aqui, acampado com os teus anjos. Eu te peço, Senhor, que tu abençoe esse programa, derrame bênçãos sem medida, que as pessoas que venham aqui, Senhor, nesse programa, venham para somar, para passar sua mensagem, para alcançar vidas para o teu reino. Que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, nem da boca da escritora Márcia, Senhor. Que tudo seja de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Márcia, eu quero começar, então, te perguntando, primeiramente, como que você conheceu o Evangelho? De que maneira? Foi aos 14 anos de idade. Foi a minha mãe. Nós estávamos passando pela rua, na verdade, vindo, né? Do hospital, porque estávamos todos doentes na nossa casa naquela época. Aham. Estávamos vindo do hospital e fomos evangelizados, né, por uma evangelista que nos falou de Jesus de uma maneira tão diferente, tão doce, tão nos apresentou um Jesus tão perto, Que que na resgatou vocês. exatamente. Que E ali lindo. começou a nossa caminhada na fé em 1993. E de lá para cá foi só caminhando com Jesus até agora, até então, e eu espero, em nome de Jesus, ficar até o 30 e fim, poucos não. anos já, né? 33, 33 anos, né? exatamente, tinha 14 anos de idade, começamos ali. A Márcia, ela lançou esse livro aqui, né, que se chama O que o laudo não mostra. E esse livro vai reportar tudo que ela passou, né? O diagnóstico pode mudar sua rotina, mas não quem você é. Exatamente. Então, qual é a sua profissão mesmo, Márcia? Eu sou técnica em radiologia, eu trabalho com exames de imagem, principalmente em mulheres que fazem o exame da mamografia, né? Eu sou essa profissional que faz esse exame nessas mulheres e, fiquei durante alguns anos nessa profissão, até Uhum. que veio o diagnóstico. Eu que antes era aquela que ajudava, auxiliava nos exames, eu me vi do outro lado, no lugar de uma paciente. Já não era mais a profissional, mas sim a Sim, paciente, sim. precisando dos mesmos cuidados que os pacientes precisam, né? Mas quando você descobriu o laudo, né? Você descobriu que você estava no lugar das pacientes. Qual foi o primeiro impacto que você sofreu nesse momento? Na verdade, o primeiro impacto não foi exatamente quando eu recebi o laudo, né, o papel, mas eu num autoexame no banheiro, e eu observei que uma das mamas estava diferente, o mamilo estava invertido. 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 E eu sei que um mamilo invertido Não é não é normal, normal, né? não é normal. E sabendo disso, eu já acendeu uma lanterna, né? E aí eu já fiquei com aquela preocupação, sabendo que
algo estava acontecendo ali, e aí começou eu ir ao médico, eu fui ao médico Uhum. para uma avaliação, e aí depois dessa avaliação, a médica pediu um exame de ultrassonografia, de mamografia, coisas que eu já vinha fazendo Sim, sim. anualmente, né. Eu sempre fui correta com relação aos meus exames e eu tinha também uma experiência na família. Desde os meus 32 anos de idade, eu faço mamografia. Eu sempre fiz mamografia desde os 32 anos de idade, porque eu tenho uma irmã que teve câncer de mama. Ah, você teve uma irmã que teve câncer de mama. Então, Exatamente. dizem, eu não sei se isso é verídico, que o câncer é hereditário. Nem sempre. Nem No sempre, meu né? caso, eu fiz exames, né, para saber se era proveniente da genética e foi constatado que não, não é da Pode ser genética. de fundo emocional? A doutora me informou que é de hábitos, de vida, alimentação, Hum. está relacionado a isso. Como era a sua alimentação antes? Você consegue Não era uma lembrar se alimentação era muito saudável? saudável, não, não era uma alimentação muito Ah, não saudável era, não, né? não, não Era é. mais fast food então, É, de repente, né? exatamente, essas besteiras todas que a gente costuma comer, eu comia também. É porque quando a pessoa trabalha, às vezes não tem tempo, "Ah, vamos pegar uma pizza, Exato. vamos pegar um cachorro quente, um cheeseburger", qualquer coisa para satisfazer a fome, É né? o que é mais rápido ali, né, para Sim. satisfazer a fome e acaba, consumindo alimentos que não são saudáveis, não são bons, né, para a saúde. E e e hoje eu vejo o quanto isso é importante, né, uma boa alimentação, uma Hoje boa você noite de mudou. sono. Sim, eu tive que mudar radicalmente meu estilo de vida por conta da minha saúde. Eu quero te fazer uma pergunta bem direcionada agora. Quando que começou esse processo e quando que teve fim? E eu quero saber o que você passou durante esse processo. O que mais, assim, te deixou, impactada em relação a tudo que você teve que passar. Você conseguiu se colocar no lugar das pacientes que você via, mas quando a gente passa, significa que a gente vestiu os sapatos de uma outra pessoa e começa a sentir aquilo que a pessoa sentiu durante esse trajeto. Quero que você me reporte isso. É, essa minha esse medo, né, porque a primeira coisa que passa é o medo, porque ainda hoje a palavra câncer, por mais que a gente tenha, um avanço da tecnologia, o avanço da medicina, mas ainda soa um como morte ainda, Como morte, né? né. Ah, câncer, morte, a gente sempre associa o câncer à morte. É o primeiro pensamento que vem: "Eu vou morrer, agora como é que vai ser a minha vida? Eu tenho um filho para criar, eu tenho a minha família, eu tenho a minha profissão". Vem aquele medo, aquela incerteza, até que no meu caso, por exemplo, eu já tinha passado experiências com o câncer na minha família. Eu tive experiências com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, Meu com Deus. alguns tios meus. Então, assim, então não era algo que, assim, Surpresa, não não era era sur uma surpresa, mas ao mesmo tempo ter a consciência do que era aquilo não me trazia nenhum conforto, porque eu sabia o que ia vir pela frente. mas agora na tua pele, né, que é diferente. Exatamente, viver é totalmente diferente. Uma coisa é a gente cuidar de alguém da família, Sim, que passa pela situação, outra coisa é aquilo ser conosco, aquilo é comigo, é no meu corpo que está isso aqui. E por mais que a gente, saiba, né, qual é o protocolo a ser seguido, mas o emocional não tem essa mesma não acompanha. intensidade, né. Exatamente, porque é muita incerteza, é muitos questionamentos, é muitas dúvidas que a gente tem, o medo principalmente, porque a gente não sabe até que ponto esse câncer ele está Ele vai no meu estacionar, corpo, vai evoluir, né. né, até que ponto ele tá e qualquer dorzinha que você sente, você já acha que já é a doença e cria aqueles pensamentos ruins e faz parte. É normal pensar, nós somos humanos. Não tem Sim. como
não pensar. Somos humanos, mas o que realmente vale é entender que a gente não é definido por um diagnóstico, que no meu caso foi um diagnóstico. A gente não é definido por uma notícia, por um Sim, acontecimento, sim. né. E isso é o que eu tirei de maior lição, é que o laudo não define quem nós somos. Você acha que você se tornou uma pessoa mais positiva depois que você recebeu esse diagnóstico? O ser humano, ele quando ele passa por uma situação em que a vida dele está em risco, está em jogo, normalmente ele tende a pensar, na na vida, nas escolhas que ele fez, nas decisões que ele tomou, e isso faz a pessoa refletir sobre tudo. As coisas mais simples de sentar, tomar um café com o esposo, com o filho, vira algo. Muito precioso, né? Exatamente. E a sua intimidade com Deus aumentou? Pois é. Nesse período, a gente sabe que o mal ele usa todas as oportunidades, As brechas, né? as brechas, para jogar ali a maldade dele, né, a dúvida. E foi num período que eu descobri o câncer, eu estava fazendo núcleo nos lugares. Era o período que eu estava mais me dedicando à obra de Deus. Nossa, Exatamente. E veio o questionamento, veio o pensamento: "Poxa, agora que você está tão dedicada, servindo a Deus, e você recebe essa notícia que você está veio com uma vozinha, câncer", né? vem a vozinha, né. Uhum. E aí, sabe, a gente fica daquele pensamento, né, mas, se a gente for se deixar levar por essa linha de raciocínio do diabo, a gente vai blasfemar, a gente vai deixar de usar a nossa fé, vai deixar de crer, aí a doença toma o maior espaço que ela deveria tomar. É porque tem pessoas que, quando recebem um diagnóstico como o seu, entram em depressão. Sim, E muitas vezes nem morrem do próprio câncer, mas sim da depressão, né? sim, eu vi muito isso pelo caminho, Uhum. nas salas de espera. Eu me trato até hoje no INCA de Vila Isabel. Sim. E nas salas de espera de consultório, nas salas de químio, de rádio, de cirurgia, eu vi muitas mulheres sem essa esperança, sem essa força, sem essa alegria, sem esse apoio. E você, Márcia? Quando você estava assim mais debilitada, provavelmente você perdeu o cabelo, né? Sim, Também. perdi, Porque eu perdi o vi aqui, cabelo. ó, eu vi que lenço, peruca, boina, tudo que você teve que usar, porque a mulher não pode deixar de ser vaidosa também um pouco, né? Nesse sentido de ter uma apresentação, de ter autoestima, né? Você conseguia mesmo assim passar para as pessoas que estavam na mesma situação algo de bom, algo de Deus para as pessoas, semear nessa fase tão difícil da sua vida? Só é possível porque a gente decide, dar um outro significado àquilo tudo que a gente está vivendo. Porque, veja bem, se eu vou passar por esse processo da quimioterapia e eu vou Uhum. ficar careca, o que que eu posso fazer? Eu pensava assim: "O que que eu tenho para fazer com isso aqui?". Não tem como eu não ficar careca, não tem como eu não perder pelo, faz parte do tratamento. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar proveito de tudo isso. Como? Na peruca, eu fui numa loja de peruca, eu fui com a minha mãe e eu usei vários tipos de perucas. Vários Talvez looks. vários looks, porque talvez se eu não tivesse acontecido isso, eu nunca colocaria uma peruca com o cabelo todo preto, com um corte Chanel, talvez eu não faria isso, mas Sim. de peruca, eu fiz. Então assim, é fazer realmente Subterfúgios, né, fazer do que você limão usou. a limonada, Isso realmente. mesmo. É saber que, assim, tem coisas que a gente não tem controle, que a gente não pode mudar. Mas em cima daquilo que a gente precisa passar, precisa viver, eu vou transformar isso numa coisa mais leve. Eu não Sim. preciso colocar mais peso em cima daquilo que já tem, mas eu posso trazer essa leveza. E essa leveza não é apenas uma filosofia de vida, isso é obra do Espírito Santo.
Isso é o Uhum. Espírito Santo. Só o Espírito Santo dá a gente esse entendimento. É ele que guia a gente. Porque quantas pessoas passam por essa situação e até coisas piores e não tem essa estrutura. Porque Sim. essa estrutura não vem da humanidade, vem do Uhum. Espírito Santo. Sim, E claro. é o Espírito Santo que deu. Você Eu, acha que durante esse período aí você se redescobriu? sim, Você passou a se conhecer melhor? sim, Porque eu creio que a gente nem se conhece totalmente. E às vezes nós temos reações nossas que nós pensamos assim: "Mas como que eu pude ter esse tipo de atitude? Como que eu fui falar essa frase? Eu nunca imaginei me falando essa frase, nunca me imaginei, fazendo certas coisas". Você pode me contar um pouquinho, assim, do que mudou da Márcia de antes e a Márcia do durante e a Márcia do depois? a Márcia de antes era uma Márcia acelerada, né, uma Hã. Márcia que, queria tudo para ontem, resolver tudo logo. E com o diagnóstico, com o tratamento, há uma redução dessa intensidade, não tem como. Você vê as coisas, você querer fazer as coisas e você não ter força física por conta Digamos do que você, tratamento. quando antes de acontecer, você queria abraçar o mundo, né? Exatamente, querer fazer tudo ao mesmo tempo, estava naquela rotina acelerada, digamos assim. E aí essa rotina teve que ser desacelerada, a ponto de eu ter que não ter que me conformar ou ter que me adaptar à situação que eu estava no momento. Eu tive que ter paciência com o meu processo do Você momento, mesmo, né? comigo mesma, porque, eu quero fazer, eu quero, que isso aconteça, mas, eu não tenho condição no momento. Sim. E tá tudo bem, Márcia, tá tudo bem, você precisa Você se desacelerar agora. autoajudava É, também, né? você precisa, né, você não pode fazer certas coisas, então o que que você pode fazer? Então faça o que você pode. E assim eu ia, era um dia Após de o cada outro, né? vez, não tinha como atropelar as Sim. etapas por conta de toda a situação, e isso serviu para minha vida espiritual, para minha vida familiar, com a minha família, com meu marido, meu relacionamento, em todas as áreas da vida. Então, tem coisas que realmente fogem do nosso controle, Sim, foge da nossa capacidade humana. E sim. aí, como uma pessoa que está acostumada a ter o controle de tudo, ou querer ter o controle de tudo, se vê numa situação que ela não tem controle de nada. Na verdade, a gente não tem controle de nada, A gente é um pontinho de um areia, né? pontinho. E hoje eu posso, consigo ver as coisas com mais Clareza, né? clareza, com mais, sabe, com mais serenidade, E até digamos assim. sabedoria, né? Exatamente. E em relação ao teu esposo, quando ele recebeu a notícia, como que ele reagiu? E durante esse processo, eu quero que você me fale em relação ao que ele te passou de apoio nesse período e também o teu filho, né? Porque eu tenho certeza que, como você falou, os laços da família se fortaleceram Sim, e você estava passando por um deserto, mas não estava sozinho. verdade. Primeiramente, o Senhor Jesus estava segurando a tua mão, acampado com seus anjos. E depois eu tenho certeza que você pôde contar com o apoio, principalmente do teu companheiro, teu esposo, né, É, amigo, porque passa a ser amigo também, né. Se não existe amizade entre o casal, como que ele vai poder te dar suporte também em relação a essa doença que todo mundo realmente acha que é o fim, que é o ponto final, e na realidade não era não, era só um ponto e vírgula. é verdade. Eu estava estudando e vi que 70% das mulheres que Hum, passam por esse processo de tratamento, né, contra o câncer, elas são abandonadas pelos seus é, companheiros. já ouvi falar. E aí, o meu esposo, ele foi uma peça muito chave, muito fundamental durante esse processo. Eu sabia que ele também não tinha essa estrutura emocional, mas ele se manteve muito bem. Ele ele tinha os momentos dele de, Sim, né, de fraqueza, né. fraqueza, mas ele não deixava isso
Ele não transparecer. deixava que você visse o Não. sofrimento dele em Não, relação ao que você ele era aquele que em cada fase do tratamento, ele estudava para saber qual seria sim, a minha reação, o que que ele poderia fazer para trazer um pouco mais de leveza, de conforto para mim e pra todos, né, da nossa família. Então ele foi realmente uma pessoa que Deus usou realmente, foi o marido provedor realmente. Porque às vezes a gente acha que o provedor é aquele que coloca o alimento em casa, mas não é só isso, né, o provedor é aquele que te dá segurança, é aquele sim, que te passa força, é aquele com que diz certeza. que: "Ó, você errou aqui, olha, isso aqui não tá legal". É o Ele é diálogo, esse, né. exatamente. Ele foi uma pessoa que assim, que me deu esse apoio, essa estrutura. Ele, o meu filho quando eu fui falar para ele, né, porque eu tinha que falar, não tem como esconder, até Não, porque ele vai ver todo o tão próximo, processo. né. É. E ele falou assim, aí quando eu falei que eu estava, doente, que tinha recebido uma notícia que eu estava com câncer, aí ele: "Mãe, só me diz uma coisa, você vai morrer?" Aí eu falei: "Não, Bernardo, não". Aí ele: "Graças a Deus, graças a Deus". Eu falei: "Mas eu vou A passar por isso". preocupação dos filhos é perder o pai ou a mãe, né. Mas vai acontecer isso, eu vou ficar assim, Uhum. vai ter dias que vai ficar assado". E aí ele levou, Foi entendendo. foi entendendo, porque eu acho que quando a gente, fala a verdade de uma forma, para a criança do que está acontecendo, isso traz para a criança uma certa segurança, porque se os pais escondem, como que essa criança vai reagir? "Poxa, minha mãe, ela está passando mal, ela ficou careca, ela vem, ela anda Você devagar, ela emagreceu? e não, não emagreci. Que bom, Pelo né. contrário, eu É, fiquei inchada, né, porque toma inchada, bastante né. corticoide, emagrecer Quimioterapia e não. tal, né. Exatamente, eu fiquei bastante inchada. Uhum. Então, como que a criança vai ver toda essa mudança na mãe, no pai, e sai porque sai muito para fazer exame, para ir ao médico. A criança vê toda essa movimentação e como não falar? Tem que falar, tem que Sim. explicar o que está acontecendo, Mas sim. em relação ao teu esposo, você pôde realmente vivenciar aquilo, os votos, né, do Exatamente, casamento, isso. né. É na saúde E na e na doença. doença, na É, alegria e na tristeza. foi um esforço incansável dele para que o melhor pudesse chegar a mim, para que eu ficasse o mais confortável possível. E isso só fortaleceu a gente, isso só nos uniu mais. Uhum. E porque assim, às vezes a gente acha que numa talvez eu entenda, né, digamos assim, o porquê que esses homens abandonam as suas companheiras. Talvez por não saber lidar com a Por doença, não ter não estrutura, ter né. estrutura, não saber lidar com a parte emocional, né, que abala bastante, principalmente da mulher, porque, o tratamento ele mexe em áreas que simbolizam a né, a vaidade da A mulher, a intimidade também, né. intimidade da mulher, que é o Sim, seio, o cabelo, ela fica, né, mais cheinha. Então, assim, ela já tá com aquela notícia que ela tá com câncer, e aí ela vai sim. ficando não muito atraente. E aí Uhum. ela fica um pouco mais insegura, e se o homem não for o marido, né, o companheiro não for aquele homem de Deus realmente que tá ali contigo, Desmorona tudo, desmorona né. de vez, exatamente. Mas Então, quando é aquele marido, aquele homem que pega na tua mão: "Ó, você não tá sozinha, a gente tá junto nessa, a gente vai até o fim". sim. As coisas ficam mais leves. Não está dizendo que vai ser tudo fácil, mas vai ser, é bem mais possível, né, é bem possível atravessar uma jornada, com um apoio, com uma rede de apoio, com amigos, Com a com a família, né. família. Eu tive muito apoio dos pastores, dos obreiros, dos membros da igreja, das Isso que foi muito bom, vovozinhas, né. muito. Pessoas que eu nem conhecia, mas Te estavam orando carregaram no por mim. colo, né, Exatamente. na Eu vi realidade. realmente o cuidado de Deus Sim, durante toda essa caminhada, sim, sim. e o que eu tiro de lição disso é que tudo é permissão de Deus. E Tudo é se possível que crê, exatamente, né. tudo é permissão. Deus permitiu, permitiu, mas para quê? Para que eu pudesse hoje estar aqui falando com você que está agora nos ouvindo, Isso é uma Márcia e diferente, ser uma né. Márcia diferente. Como você falou que tudo é com a permissão de Deus, não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus, tudo
É da permissão de Deus. E crer nisso, né? Crer nisso quando vier o dia mal, crer nisso Sim, quando vier as dificuldades, porque eu tive esse conflito da minha fé. Porque, né, a gente aprende que Jesus veio para curar, libertar, expulsar os demônios, né? A gente vê o Jesus que as pessoas têm vitória. Mas quando acontece algo que não é muito bom, aí o quê? Qual vai ser a minha reação? Eu vou deixar de crer, de confiar nesse Deus? Não. É hum, aí que eu tenho que confiar mesmo. Porque tudo isso é uma prova, tudo isso foi uma permissão de Deus e Deus queria forjar em mim uma pessoa melhor. claro. Uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma Sim, mãe melhor, uma serva melhor. E o que eu tenho que fazer com isso é tirar proveito disso e passar para os outros. sim. E sabe quem é que fala isso para você? O espelho. Tem mulheres que quando entram em depressão, estão assim no fundo do poço, elas ficam longe do espelho. O espelho fala as verdades escondidas no nosso interior. Então, quando tu consegue se olhar no espelho e visualizar uma mulher diferente, uma mulher reconstruída, né? Porque nós temos que ser uma nova versão da Márcia, da Jússi, todos os dias. Verdade, pastora. Todas as mulheres têm que se reinventar todos os dias. Uma vez, uma certa pessoa, uma escritora até, me falou assim: "O meu marido, ele tem uma mulher a cada dia". Eu disse: "Nossa, coitada, né? Deve estar sofrendo com isso, né?". Daí ela disse: "Sabe por quê? Porque eu sou todas as mulheres. Todos os dias eu sou uma mulher diferente. Eu invento coisas diferentes. Quando ele chega em casa, ele nunca vai encontrar a mesma mulher e nunca vai encontrar aquela mulher queixosa, chorosa, que gosta de murmurar, né, porque o homem não gosta de mulher que murmura, né, independente de doença ou não. Tem pessoas que nem estão doentes e murmuram, É, e acham que não tem que se arrumar mais, porque já conquistou o marido. Então, assim, eu acho que tem que cuidar dessa parte também, da aparência, independente de estar doente ou não. Mas eu creio que no seu caso foi bem mais delicado, né. essa questão da mulher que não se cuida, que entra em depressão, eu creio que isso está ligado a questões internas dela, Sim, né? As questões emocionais, coisas não resolvidas, né. coisas não resolvidas. Eu até falo no livro sobre isso. eh, que precisa resolver essa questão interna. Até porque o emocional da gente está muito ligado ao nosso físico. Nós somos uma trindade, nós somos corpo, alma e Homens espírito. E sim, precisamos estar em harmonia com esses três. Né? Se há um desequilíbrio no emocional, o corpo vai sentir. com Se há um certeza. desequilíbrio no corpo, a alma vai sentir, E o corpo fala, o corpo fala, o corpo dá sinal. o corpo reage. Exatamente. Por isso teve a importância de eu fazer o autoexame, Sim, né? Porque se eu não faço o autoexame, se eu não me conheço, eu não ia perceber que tinha algo diferente no meu corpo. E vendo que tinha algo diferente, o corpo deu o sinal, eu procurei ajuda. Eu fui até o médico que podia me avaliar, sim. diagnosticar e ali começar o tratamento. E mesmo porque você já estava nesse meio, né, de Já estava nesse trabalho, meio de trabalho. Por sim, conta da profissão, já tem uma noção maior. Mas, assim, mesmo quem não é da área da saúde, ela conhece o corpo dela, ela sabe, sim, né? O corpo, as reações dela. O livro fala disso, que as reações que nós temos, ela está muito ligado ao que está dentro da gente. sim, Se eu sou uma pessoa que reajo com uma certa agressividade, com uma certa, sou rude, né, de alguma sim. forma, é porque dentro Com aquele rompante, né, é porque dentro alguma coisa ali não não está está bem, não né. tá resolvido. Mas só vou te interromper um pouquinho aqui. A Márcia, ela trouxe esse livro, o livro dela, né, o que o laudo não mostra, para sortear para a primeira pessoa que ligar para a rádio no fone 21 97179 7380. Então a primeira pessoa que ligar, vocês podem também participar com perguntas ao vivo. Ela estará disposta a responder as perguntas na medida do possível. Sim, estou disposta a responder e o livro vai autografado. Ah, olha que lindo, ó. Já está Não, vou autografado. autografar.
Ah, ela vai autografar Tá, no nome da com o nome pessoa. da pessoa, da primeira pessoa que ligar para a rádio, vai ganhar esse livro de presente. Olha que maravilha. Eu já tenho o meu, que foi autografado na tarde de autógrafos, lá na biblioteca de Campo Grande, que foi lindo. Realmente, tiramos fotos, foi maravilhoso, né, Márcia? Sim, E, sim. Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse processo todo durou quantos anos? Olha, vai fazer 2 anos agora, no mês de junho agora, esse mês, 2 anos. Vai fazer 2 anos. Uhum. Processo de descoberta, tratamento, 2 anos. Eu tô no período, que eu já terminei a quimioterapia, eu já fiz a cirurgia, já fiz a Foi só radioterapia. uma mama, né? Foi só na uma, Uhum. exatamente, foi uma mama. Cheguei a não cheguei a esvaziar a axila, mas tirei o linfonodo sentinela, porque também estava comprometido, mas não foi preciso retirar a mama. O diagnóstico Ai, que inicial era para bênção! retirada Eu da ia até te mama. fazer essa pergunta. Não, o diagnóstico inicial era sim para retirada total, mas com o tratamento, reduziu bastante, drasticamente, como o médico falou, e não foi preciso fazer a cirurgia, né, a mastectomia. Foi só uma dissecção. Nem Então, perdeu a auréola, não, nada, nada, né? nada disso, Então não. você foi uma exceção. Foi Porque a mão de geralmente Deus foi a mão mesmo, de Deus, porque geralmente a mulher que passa por isso, mas estava né, pronta. Se eu tivesse que perder, que te retirar, eu estava pela vida, pronta. né? Sim, estava Tudo pronta pela e eu vida. estava resolvida com isso. Já tinha me resolvido com relação a isso. Uhum. Porque cabelo nasce, a mama põe prótese, né? Mas a vida, nós só temos uma. Nós só temos Só uma, temos uma. realmente. E não foi preciso, graças a Deus, retirar a mama. O tratamento respondi bem ao tratamento, meu corpo respondeu muito bem ao tratamento, e não foi necessário retirar, não. Foi só uma dissecção mesmo. Agora eu quero te perguntar em relação ao livro. Você começou a escrever no início do diagnóstico ou durante essa fase? Durante a fase. No Hum. meado da fase, mais ou menos, do tratamento, que comecei a escrever, sim, já quase no final do Esse é o tratamento, na primeiro verdade. livro, É o você primeiro é o livro, primeiro sim, é o livro. primeiro livro. Primeiro de muitos, né. Eu acredito que sim. Também sou Mas é escritora, mas é o então primeiro livro, sim, é o é muito primeiro bom. livro. Esse livro nasceu dessa jornada mesmo, de olhar para dentro, Uhum. de porque nesse tratamento a gente é um momento que a gente não está trabalhando, que a gente não está nas atividades do dia a dia. Então é um momento que a gente está mais pensativa, Sim. tá? A gente está observando mais as coisas ao nosso redor, as nossas reações. Nesse período eu pude ver coisas em mim que eu podia mudar, que eu precisava mudar. Hum. Coisas que eu nem imaginava, mas que estava ali. Que E mudou, assim, Márcia, no teu comportamento, assim, a tua forma de ser de antes e além dessa, durante? eu desacelerei, né? Eu Uhum. desacelerei. Mas, assim, na Verdade. personalidade, É entender que as coisas, eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho resposta para tudo. E que tudo é a permissão de Deus. você se considerava uma pessoa ansiosa? Sim, sim, ansiosa, querendo resolver as coisas. Eu acho que é um pouco da mulher isso, né? Você aprendeu a lidar com isso? A lidar com essa situação, a saber que tudo tem um tempo, tem uma espera, a Sim. lidar com a paciência, né? Exercer a paciência, comigo mesma principalmente. E hoje você se considera uma pessoa ansiosa ou não? O Não, não. que você Ansiosa não. fez para desacelerar? Qual foi o exercício que você possa passar para quem está passando por esse período aqui? Eu queria que você falasse, no mínimo, 4 ou 5 coisas que você considera relevantes para a pessoa que descobriu que tem câncer, que está na metade do tratamento, que acha que é câncer terminal, porque muitas vezes Deus reverte o quadro e a pessoa dá testemunho que sobreviveu. É. Pelo menos 5 coisas você pode me relacionar? Primeiro, não passe por isso sozinha. Primeira. Não Uhum. passe sozinha. Segunda. Eh,
A segunda coisa é siga o tratamento, as recomendações médicas. A terceira coisa é use a sua fé. Principalmente, né. Use a sua fé. Creia, é a fé inteligente. A gente costuma falar de fé inteligente. A fé inteligente é o exercício da fé na palavra de Deus, junto com o tratamento. São as duas coisas, porque se Deus deu ao médico a, a sabedoria para descobrir e tratar de doenças, não foi à toa, né? Claro que não. Então, é usar a fé aliada ao tratamento, à medicina. E não e olhar para dentro. Se interiorizar Vai mais, né. ter vai ter tempo de olhar para dentro, de resolver de questões que estão lá no seu interior, Sim. que vai precisar muito serem processadas essas situações, talvez um trauma, talvez uma notícia, uma perda, um luto, algo que aconteceu, né, e a pessoa ela precisa, processar isso dentro dela, ela precisa, encontrar motivos para entender por que que ela reage de certa maneira, de certa forma. Às vezes são coisas que aconteceram lá na infância, lá atrás, Sim. e não foram resolvidas. É um perdão que não foi liberado. E muitas vezes as pessoas ficam doentes, justamente pela falta de perdão, né. Exatamente, eu vi muito isso, a falta de perdão, o quanto isso é científico até, tem uma estatística que fala sobre isso, um estudo, na verdade, que fala sobre isso, da relação, emocional, a questão do perdão, da mágoa com o câncer, né. Eu não Uhum. estou aqui dizendo que todos que têm câncer têm mágoa, têm que liberar, Sim, não, não é sim. isso, mas há uma relação sim, há um estudo que fala sobre isso. E por isso há essa grande importância Se liberar, de né. se liberar o perdão. E isso é feito de uma maneira espiritual. Sim. Isso é espiritual, pastora, porque como que uma pessoa vai perdoar uma outra que fez muito mal a ela? Isso é obra e graça do Espírito Santo. Eu lembro que no livro eu relato isso, que eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu falei, meu Deus, ó, aqui está a Márcia. Sim. Aqui está eu, com os meus achismos, com os meus jeitos, com os meus medos, com as minhas incertezas, mas eu creio no Senhor. O que o Senhor pode fazer para me fortalecer, para me dar o sustento, não só para eu sair desse tratamento, desse diagnóstico, mas para eu ser melhor, para eu melhorar, ser uma nova criatura de Poder verdade. servir de exemplo também, de Exatamente. espelho, né, E e para outras foi mulheres. e foi assim, foi realmente, sendo porque eu penso assim, Deus ele sabe que a gente é pecador, mas a gente precisa ser sincero, Sim. ser verdadeiro com Ele. Porque o que Deus olha é o coração, Exatamente. né. Então eu joguei para Deus, né, eu depositei aos pés do Senhor o que realmente estava dentro de mim, as minhas incertezas, o medo, porque às vezes vai fazer o exame e fica sempre aquela: "Ai meu Deus, será que vai dar alguma coisa? Será que vai", Apreensão, aquela né. apreensão, sabe. E eu falei: "Sabe de uma coisa? Na minha vida eu não entreguei na mão de No Jesus, Senhor, não entreguei ao Senhor, então é Ele que vai cuidar de mim, até aqui tem me guardado o Senhor, sim, e vai continuar". Não tenho nenhuma neura, digamos assim, com relação a exames, a tratamento, não tenho, não tenho, a nada na verdade, a que nada, lindo isso. nem a diagnóstico e nem a nada. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Foi o próprio Deus que cuidou de mim, que fez tudo com que as coisas se resolvessem, foi tudo muito, providencial, digamos assim. Na realidade, a Márcia já era uma pessoa perfeita, a água já estava até aqui em cima. Mas o que que Jesus fez? Ele te transbordou, te dando para beber da água da fonte da vida, e você bebeu, e por isso hoje você está aqui, para dar esse testemunho que tudo é possível ao que crê. Sim, é Isso que é possível. lindo, né. Sim, não tem nada perdido. A palavra final realmente vem do Senhor. Nada se perde, tudo se transforma, né. Exatamente. Às vezes a gente acha que é o fim,
E não é, como a senhora falou, né, às vezes a gente acha que é o ponto final e não é, é um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Mas isso depende da pessoa, estar naquela situação de desespero até, de dificuldade, mas entender que aquilo ali é passageiro, que aquilo vai acabar. Vai acabar como? Vai acabar por meio da fé. Faz o que precisa ser feito, o que tem que ser feito, mas não deixe de usar a sua fé, de Sim, crer. e a fé sem obras também é nula, né. Exatamente. Você ganhou mais almas para o reino durante esse período? Sim, eu na igreja tem as redes sociais da igreja, então eu fui para a igreja de turbante, de peruca, cada dia alguém me via de uma forma diferente. Uhum. E a pessoa me viu nas redes sociais da igreja de turbante. E aí eu fui fazer visita na casa dela, me chamaram para fazer visita, eu nem sabia Sim. do que se tratava, mas eu fui. Aham. E aí lá o pastor falou: "Ah, ela deixou de ir para a igreja porque ela tá careca". E ela viu a senhora de turbante na foto nas redes sociais da igreja. Aí eu fui lá, conversei com ela e ela começou a voltar. Aí ela: "Você tá careca?" Eu falei: "Tô". Aí tirei assim O a peruca, turbante? o turbante, aí ela ficou assim olhando, aí eu falei: "Tô, eu também tô". Estava no mesmo processo que ela. E aí ela começou a voltar a ir para a igreja, assistir os cultos, tá, Você chegou, Márcia, durante essa fase, fazer palestra para mulheres? sim, sim. Eu falo Olha, com mulheres, sim, você teve que realmente se sim. reinventar, né. Né, pela misericórdia de Deus, eu estou à frente de um grupo de idosos lá da igreja, que Uhum. a gente faz a coordenação desses idosos, e a gente está o tempo todo lidando com pessoas que sofrem com depressão, faço parte de um grupo que se chama Depressão, Tem Cura. Que ajuda, que apoia as pessoas que vivem a depressão. Então, assim, hoje eu tenho mais, elementos, né, para ajudar pessoas que passaram por isso. Porque Sim, uma coisa é eu dizer: "Olha, Deus ele cura, Deus ele liberta". Outra coisa é dizer: "Olha, Deus ele cura porque ele me curou". Eu estava com esse diagnóstico e hoje eu não tô mais. Eu tô bem. completamente curada, né. Completamente curada. E é possível, é possível. A senhora falou da pessoa que está vivendo num estágio terminal, Uhum. é uma área muito delicada, porque eu vivi isso com meu pai. O último capítulo desse livro Ele fala teve câncer exatamente também? sim, ele teve câncer, de pulmão, operou, depois passou para o pulmão e aí não tinha Qual o a que se idade que fazer. ele tinha quando Ele veio tinha a óbito? 50 anos. Muito jovem, Tinha 50 anos, muito mais ou menos 50 jovem. anos. 55 anos, Eu cinquenta creio e que cinco o anos. psicológico da pessoa fica muito abalado, Fica. porque ela já sabe que não tem cura, a não ser que Jesus realmente queira É, liberar a cura total, ele pode, né, mas às vezes ele recolhe para a pessoa não sofrer mais, né. sim, e eu vivi isso com meu pai. A médica falou que não tinha o que se fazer, que o estado dele é só esperar o momento, né. E aí você fica naquela Você apreensão. tinha quantos anos Isso há quando 15 seu anos atrás, eu devia estar com então, uns 30, tinha 31 anos de idade. quando seu pai Eu faleceu? tinha 31 anos, isso. Ah, se fosse adolescente era pior, né. Eu tinha 31 anos. E aí, mas aquela apreensão, aquela, sabe, de você estar dormindo e aí acordar e ficar olhando para ver se a pessoa está respirando, se ela está viva. Eu sei o que é isso. E o que eu posso dizer para essa pessoa que talvez esteja nessa situação, ou tenha algum familiar, algum parente nessa situação, é entregar na mão de Deus. Porque Sim, Deus sabe o que é melhor para Deus essa sabe de pessoa. todas as coisas, né. Exatamente. Porque o corpo é físico, uma hora a gente vai se deteriorar de alguma forma, mas o principal é a alma. É a alma que precisa estar em paz, E estar por falar em salva. alma, ele partiu salvo? Partiu salvo, ele se batizou, deu Graças a Deus, tempo. né. No dia que ele entrou em coma, eu estava do lado dele o tempo todo falando de Jesus. Ele estava consciente ainda, né, no caminho até o hospital. Depois de uma semana, ele faleceu no Dia dos Pais. No Dia dos No Dia dos Pais. Pais, Ai, que data. mas,
Se eu falar para a senhora, eu fico em paz, É, mas saber tem que que ele lembrar foi dele também do que com de tudo que ele fez enquanto era vivo, né. exatamente, e ele se entregou, no último momento, mas ele se entregou. Então assim, creia que o seu familiar está na mão de Deus. E crer mesmo, crer mesmo. E crer no sentido de que: "Ah, eu estou vendo ele cada vez pior. Ah, eu estou vendo ele passar por isso". Creia, mesmo que a situação ao redor não esteja favorável, não seja, a que você quer ver, mas Sim, creia, porque Deus é o Deus do impossível. E nada impede do poder de Deus agir em pessoas que estão em estado terminal, porque sim. Deus é Deus. Por isso que eu digo, Deus sabe de todas as coisas. Se a pessoa tiver obra ainda nessa terra, ele resgata, ele tira, até de uma gaveta de necrotério, uma pessoa foi retirada com Lázaro, né? vida. Lázaro com É, 4 dias, Lázaro né. também, mas eu ouvi a história de um moço que estava dentro da gaveta, já estava congelado, praticamente. Tinham retalhado todo ele e Deus trouxe a vida novamente, deu o sopro da vida novamente. E ele pôde contar o testemunho, não só ele, como várias outras pessoas que foram para o lado de lá e voltaram Verdade. em coma, né. Principal não é o Tenho corpo, vários né. É testemunhos claro que ninguém disso. quer ficar doente, ninguém quer ter um diagnóstico, mas o que eu posso falar é: cuide da saúde. Pratique atividade física, faça exercício, tenha uma boa alimentação, cultive bons hábitos, né, com Sim, as pessoas, libera perdão, se tiver que liberar perdão, libera o perdão, peça ajuda a Deus, ore. sim. Ore, a oração muito pode na vida da pessoa que crê. Então ore, busque a Deus, vá a uma igreja, peça ajuda a um pastor, busque apoio na família, nos amigos, mas não passa por isso sozinho, nem sozinha, não passe. Faça todo o tratamento que precisa ser feito, creia no tratamento, Sim. creia. Olha, quando eu Querendo ia na na medicina medicina, também, né, né. eu ia para fazer os exames, quando eu entrava na máquina para fazer a quimioterapia, eu falava: "Meu Deus, seja esse remédio que vai entrar no meu corpo, o teu poder, o teu sangue. É o teu poder que vai entrar aqui, não é só o remédio, mas Aí é que o Senhor". você exercitou bastante a fé, Eu né. exercitar a fé. Meu Deus, esse medicamento que eu estou tomando, meu Deus, consagre esse remédio, abençoe esse remédio, que esse remédio seja um remédio que vai dar solução, vai resolver o problema do meu corpo. Então, assim, é o tempo todo exercitando a fé, Sim, é vivendo realmente pela fé, não é apenas uma ideia. Ah, não, é pela fé. Não, é viver isso de fato. Ah, eu vou para a igreja. "Ai, eu tô careca", eu vou de turbante. claro, "Ai, tô com vergonha", eu vou com vergonha mesmo mesmo. assim. E quando a gente passa a agir dessa forma, as pessoas que estão nos observando, elas são incentivadas, elas Elas são adquirem a tua força, exatamente. porque a gente quando não precisa nem falar. Se você é uma pessoa carismática, você não precisa falar, você entra nos ambientes, a sua presença chama atenção, porque Deus ele vai formando o teu caráter, um novo caráter, se for preciso, né, trocar aquele Sim, caráter por outro, ele faz. verdade. Então assim, não é só pessoas falantes que chamam atenção, pessoas caladas às vezes chamam mais atenção, porque, fala, através do olhar, A postura, através né. da postura, da elegância, tudo isso, independente do que você passou. Então por isso que você falou: "Entrega tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará". Exatamente, eu sou a prova de que realmente isso aconteceu. E não tem caso perdido, não tem caso perdido. Deus é o mesmo Deus de ontem, de De hoje hoje e vai ser e de eternamente, amanhã, quem né, creia. onisciente, onipresente e E onipotente, onipotente, né. exatamente. O livro, relata um pouquinho disso, mas, foi uma vivência, porque tudo é uma decisão que a gente toma, né, a gente toma uma Sim, decisão, eu vou decidir crer, eu vou decidir perdoar, eu vou decidir, fazer o tratamento, é uma decisão. Quando a gente decide, não usa o sentimento, a gente tem que usar a razão, não, nesse caso é a razão, né. usar a razão,
crer e confiar que Deus vai fazer a obra como fez. Você chorou muito durante esse período? Não, não chorei muito não. Você conseguiu, Não, então, passar por cima de tudo isso, né? não, Porque geralmente quando as pessoas estão muito sensibilizadas, elas tendem a chorar muito, né? não. Eu assim, desde o início porque eu já vinha numa caminhada com Jesus. Então, eu já tinha visto Jesus curar a minha irmã de câncer de Uhum. mama. Eu já tinha visto Jesus curar a minha mãe de câncer de tireoide. Então, assim, eu tinha também o outro lado que Jesus não curou os outros. Mas eu sabia que, assim, que tudo era um propósito, era um plano. Então, assim, eu tinha os 2 lados. Eu decidi crer na cura e usar a minha fé para ter cura. Sim, Mas estava com a minha vida no altar, nas mãos de Deus. Meu Deus, a minha vida é do Senhor. E que o Senhor, eu tenho certeza que que tudo isso que eu estou passando, isso vai servir para alguma coisa. Eu não sabia que seria livro, estar aqui hoje na rádio, né, é, palavra de vida, te fiz o convite lá não é, ainda, né? não imaginava nada disso, mas eu queria, através de tudo isso, testemunhar o poder de Deus e dizer que nada de ruim que nos acontece, precisa definir a gente. Sim, Isso não é o que nós somos o que Deus nos criou. A nossa essência é o que Deus nos criou, né. Eu não sou um fruto de um abuso, eu não sou fruto de uma violência, não, eu sou fruto de Deus, que Deus me criou. E por me amar tanto, ele deu o filho dele para morrer por mim. Então sim, eu tenho muito valor. As coisas que nos acontecem, infelizmente, faz parte da nossa humanidade pecadora, né, que com Adão e Eva lá caíram, pecaram, mas aqueles que creem, aqueles que confiam na palavra de Deus, que vivem a fé, esses conseguem ter resultados, porque Deus, ele abençoa, ele cura, ele transforma sim. uma pessoa, não é só para aquela pessoa dizer: "Ah, eu estou curada, eu estou boa". Não, é para você testemunhar, é para você com isso Servir de ganhar, testemunho. servir de testemunho para outras pessoas que não têm essa fé, né, vão ter a fé despertada, vão saber que é possível sim, vão ter esperança. Sim. Porque nessa caminhada a gente vê muita E coisa, né, de também, assim, às vezes a gente não entende certas situações. No dia 27 de abril, eu estava indo para o sul, comprei a passagem com antecedência, levantei às 4h30 da manhã, não foi por falta de horário, de me perder no horário, dormir demais, não foi isso não. Eu infelizmente perdi o voo. Eu cheguei no aeroporto, ainda a pessoa que me conduziu passou no posto para abastecer, perdeu ali uns 10 minutos ou mais. Quando eu cheguei no balcão de atendimento, a moça falou: "Infelizmente você não vai poder pegar esse voo, porque já fechou a porta, faltava 20 minutos para sair, 20 para as 11". Mas eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu senti, assim, que faltava o chão. Mas depois eu refleti e pensei: "Se Deus não quis que eu fosse nesse voo, ele tem algo preparado para mim". Então, aí eu pensei, pensei: "Eu vou remarcar, porque amanhã é aniversário do meu pai". Remarquei o voo. Fui viajar somente às 17 horas, mas eu não sabia por quê, mas Deus sabia. Eu tive que pegar um ônibus para minha cidade, esse ônibus levava 3 horas de trajeto, e nesse percurso conheci uma moça muito querida, que mora em Passo Fundo, a Mônica. E a Mônica fez uma aliança com Jesus. Só por causa de um carregador, Deus usou um carregador para nos aproximar, que no banco dela o carregador funcionava e no meu não. Então, assim, isso serviu de testemunho para mim mesma, que a gente não pode murmurar e não pode reclamar das coisas que acontecem do jeito que acontece. Muitas pessoas perdem o voo, até o avião explode. Só um sobrevivente teve num voo, um único sobrevivente, mas Deus poupou a vida dele, né. Então, assim, a minha não foi nada de acidente nem nada, o voo tenho certeza que chegou tranquilo, mas era para resgatar uma alma para Jesus. Uma alma para Jesus vale muito mais do que um tesouro, vale muito mais do que qualquer dinheiro do mundo. Então,
eu só digo assim: "Eis-me aqui, Senhor". A senhora falando nisso, eu lembrei, tinha uma menina lá na antessala da cirurgia, ela estava muito triste, porque ela ia fazer a cirurgia e ela ia ter que retirar realmente a mama dela. O tumor dela avançou, assim, muito rápido. E aí ela estava muito nervosa. A mãe dela, não sabia mais o que fazia, que podia fazer para ela, para acalmá-la, né. E nós estávamos nessa sala já, próximo já de ir para a cirurgia. E aí eu falei assim: "Eu preciso falar com essa moça". 23 anos, um filho pequenininho, casada Meu de pouco. Deus. E aí eu fui até a ela e falei de Jesus para ela. A mãe dela falou assim: ela já tinha tentado contra a própria vida, por Hum, conta do diagnóstico. E aí a gente entende porque, né, eu pensei: "Se eu não tivesse com esse problema do câncer, eu não estaria aqui", porque é um local que não tem muito acesso a outras pessoas, assim, né. sim. É claro que, assim, Deus permitiu tudo isso, e eu consegui falar de Jesus para ela. Então eu creio, né, que aí quando eu fui para a cirurgia e depois ela foi logo após a eu ter voltado. Ela voltou sem a mama, teve que realmente retirar, mas ela estava melhor, estava, assim, mais tranquila, mais conformada, digamos Sim. assim. Não porque eu falei, mas porque, talvez ela, né, Deus, tenha tocado nela, tenha mostrado a ela, né, e eu creio que ela está bem, mas foi a oportunidade que eu tive para falar de Jesus para ela, porque ela estava numa situação que ela estava pensando em realmente ali no hospital dar cabo da própria vida. Como eu não sei, mas ela estava com esse pensamento, ela estava no É, Deus banheiro, muda a história, né. E e essa aí menina, eu disse: "Eu quero orar pela neném, que vai nascer, né". E quando eu fui orar pela neném, eu coloquei a mão na barriga dela, ela disse: "Jusce", ela mexeu 2 vezes, ela deu 2 chutes. Então eu achei lindo aquilo também, porque foi uma coisa tão espiritual naquele momento, sabe. Eu nem senti a viagem, eu estava muito cansada, eu passei o dia inteiro no aeroporto, conheci outras pessoas, mas a pessoa que Deus escolheu para falar de Jesus foi ela, né. Então a gente realmente tem que dar graças, dei graças em tudo, né. tudo nas coisas já até mais improváveis, né, impossíveis, digamos assim, mas tudo tem um propósito, tudo tem um plano e a gente precisa estar atento, Sim, atento, né, aos sinais que Deus dá para para que aquilo seja usado em prol do reino de Deus, da obra de Deus, sim. entendeu? Márcio, eu queria que você fizesse o apelo de novo, para quem ligar, a primeira pessoa que ligar. Olha, o livro está aqui, o que o laudo não mostra. É um livro que tem, faz um convite no final, tem um desafio dos 7 dias. Hum, Quem fizer esse desafio vai se tornar melhor sim, vai se tornar uma pessoa melhor sim. Esse livro vai ser usado como uma ferramenta. E a pessoa que ligar para cá, que fizer alguma pergunta, né, nós estamos aqui para responder na medida que for nós não temos possível, mais tempo, mas você pode mas deixar o livro então, posso, o livro vai ficar aí aqui. o próprio diretor pode sortear, você pode deixar um teu autógrafo, Ah, sim, deixo o né. autógrafo Então aqui. eu só gostaria agora que você deixa para outro programa então, eu mesma sorteio esse Sim, livro. Eu queria só que você fizesse então a oração final agora, porque você já deu todas as mensagens possíveis para as pessoas que estão passando por isso, que estão vivenciando tudo que a Márcia ela viveu durante esse período, e eu tenho certeza que cada dia vai ser um dia novo. Você que acredita que Deus pode curar, só pense que hoje você está florescendo para uma nova fase. Então eu gostaria que você encerrasse o programa Entrevista Dinâmica. Eu quero te agradecer e logo após eu vou te dar um mimo também, que eu esqueci de trazer aqui, mas vou te dar um mimo, por ser a minha primeira entrevistada no programa Entrevista Dinâmica, e a próxima data será no dia 26 de junho. eu É até surpresa ainda.
Não vou falar quem vai comparecer aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de iniciar a estreia do do programa e dizer que Deus ele faz coisas extraordinárias, basta a gente crer. Eu gostaria de deixar o Instagram, é Pode falar o suas arroba, redes né, sociais. Meireles Escritora, nas redes sociais, o Instagram, Meireles Escritora. Tá lá o livro, né, se a pessoa quiser adquirir ou quiser conhecer um pouco da história, tá lá. E dizer que Deus, ele usa situações difíceis para dar um outro sentido para você e para quem está à sua volta. Sim, Não, nunca é só sobre a gente, é sobre outras pessoas também. Deus trabalha na gente para que, a gente está através de ligando uma nós, pessoa aí. podemos seguir, né, em Uhum. frente. Então eu só gostaria que você encerrasse com a A oração. oração. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, possa tocar nessas pessoas que nesse momento estão nos ouvindo e estão passando por situações difíceis, complicadas. Mulheres, homens, jovens que nesse momento, meu Pai, estão desesperados, precisando de uma solução, de uma resposta, de um conforto, de uma luz. E eu te peço, meu Pai, visita essas pessoas, que assim como o som da nossa voz chega até essas pessoas, que chegue o teu poder, que chegue a tua luz, que chegue a tua paz, a tua alegria. Meu Deus, faça essa pessoa entender e perceber que o Senhor está ali com ela e que nada, meu Deus, é impossível para ti. Meu Deus, eu entrego a vida de todos os ouvintes, de todas as pessoas que participam nesse momento, daquelas que vão participar nas tuas mãos. Abençoa a cada uma dessas pessoas que estão aqui na rádio. Meu Deus, que haja a bênção do Senhor, que essa rádio seja um canal de bênção Em da nome de tua palavra Jesus. na vida de outras pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E Graças a graças a Deus. Deus. Márcia, Amém. foi uma satisfação tê-la Prazer foi aqui, meu. muito grande. É a primeira de muitas Sim, oportunidades, pode ter voltarei mais certeza. vezes. Muito Quem obrigada. sabe até para o lançamento do segundo Do livro, segundo né? livro, verdade. Eu vou estar agora, no final do mês, Hum, no Espírito Santo, fazendo o segundo lançamento do livro, em Ibatiba. que legal, olha, parabéns. Continue assim para melhor. Ai, Quero obrigada. agradecer então aos amados ouvintes que acompanharam o primeiro programa Entrevista Dinâmica, os web internautas e telespectadores dessa rádio tão conceituada, Palavras de Vida FM, a Princesinha do Rio.